E aí, gente? Bom, estamos chegando aqui com o último vídeo do tópico oscilações. Vamos falar hoje de oscilações amortecidas, oscilações forçadas e ressonância. Então, vamos lá, sem demora, para encerrar esse tópico e passar para ondas. Até o presente momento, nós consideramos as oscilações sem absolutamente nenhuma força dissipativa. Então, você não tinha atrito, você não tinha resistência do ar, que são exemplos de forças dissipativas, você não tinha nada para retirar a energia do seu oscilador e a consequência era uma oscilação com amplitude constante e por tempo indefinido. Agora a gente vai colocar forças dissipativas, a gente vai colocar o atrito, e quando a gente coloca forças dissipativas, você está falando que essas forças estão amortecendo o seu movimento e, tipicamente falando, dá uma olhadinha nesse GIF aqui, elas vão ser responsáveis por ir reduzindo progressivamente a amplitude do seu movimento. Em preto a gente vê a amplitude, em preto nesse GIF aqui, a gente vê a amplitude do movimento de oscilação sem as forças dissipativas, e em azul você vê um movimento com forças dissipativas, os dois movimentos com a mesma frequência, o preto sem forças dissipativas, o azul com forças dissipativas, e você vê que a tendência da oscilação é ir diminuindo de amplitude progressivamente até parar. Esse é tipicamente um movimento de oscilação que a gente mais encontra no nosso cotidiano. Então aqui eu coloquei um balanço, uma criança sendo empurrada em um balanço. Esse exemplo nós vamos usar ele muito nesse vídeo sobre amortecimento, né? Então olha para essa figura aqui, supõe que essa pessoa aqui vai pegar a criança que está aqui no balanço, vai dar uma amplitude para ela e vai soltar. Ela vai começar um movimento de oscilação. Vamos supor que ela não vai empurrar de volta, tá? Ela põe a criança no movimento de oscilação, dá para ela uma amplitude e sai fora. Aí o atrito desse balanço com a resistência o atrito do balanço e da criança com o ar, mais os atritos que ocorrem aqui nas cordas, ali onde ela está sendo segura, né? Parece que ela está presa numa árvore aqui. Então essas forças dissipativas vão retirando energia do movimento, e a tendência é que a criança, né, vai diminuindo de oscilação esse movimento dela aqui até que ela pare. Tá? Esse é um movimento amortecido. Então, a partir de agora, a gente começa a tentar modelar isso matematicamente, e sempre que envolve atrito, a única coisa que a gente pode falar é em modelos matemáticos, né? As forças de atrito, forças dissipativas em geral, elas são bem complexas, né? Do ponto de vista microscópico. Então, o máximo que a gente pode fazer é alguns modelos matemáticos para representar essas forças ali, para inserir essas forças nas nossas equações. Então, um dos modelos matemáticos para a força de atrito, para a força de resistência do ar, é que ela seja proporcional à velocidade. Então, você tem aqui a força de atrito como sendo proporcional, uma constante B, à velocidade. Então, constante vezes velocidade, negativo porque ela vai atuar contrária à direção do movimento. Então, você tem aqui um modelo matemático, o V está escrito como 1 dx dt. E aí, o que você faz? Joga isso na sua antiga equação de movimento, que antes tinha só o MA lá do Newton e a força restauradora. Agora ele tem também a força dissipativa. Você vai ter aqui uma equação de segundo grau, uma equação diferencial de segundo grau homogênea, você vai ver isso lá no seu curso de equações diferenciais, e aí a solução aqui é mais complexa. Você está procurando uma função x de t em que a derivada segunda dela vezes m mais a derivada primeira dela vezes b
mais ela mesma vezes K, você quer que ela dê zero. Resolver isso aqui no braço, de novo, só quando você fizer seu curso de equações diferenciais. O resultado eu já te conto. Ele é esse aqui e agora a gente passa a estudar esse resultado. Xm é como sempre o ponto de máxima amplitude, tá? É definido do mesmo jeito que você já conheceu lá nas oscilações que não eram amortecidas. Você agora vai ter uma exponencial decrescente que está dependendo daquele termo de amortecimento e da massa do objeto, né? E aí você vai notar que essa exponencial aqui, isso aqui é um decaimento exponencial com o tempo. Aqui você vai ter um cosseno de ômega t mais φ que a gente sempre teve até agora em oscilações, mas olha o detalhe aqui, tem aqui um ômega linha, está indicando que é um ômega diferente, ó. Olha como que é esse ômega. Esse ômega ele vai ter o raiz de K sobre M que já tinha, só que agora ele vai ter um termo que depende ali de B e de M, né, que a origem dele é o seu termo de amortecimento. Só que repara no seguinte, o que acontece quando B é igual a zero? Quando B é igual a zero, quer dizer que eu não tenho amortecimento e essas equações elas têm que se reduzir ao que eu já sei de oscilações. É isso que está acontecendo? Repara aqui, exponencial de 0, 1, você vai ter xm cosseno de ômega linha t mais φ. Só que esse ômega linha também tem que se reduzir a ômega. Ele se reduz a ômega, se B for zero, aqui ó, você só tem raiz de K sobre M. Então, esse é um indício de que a sua representação matemática para a equação de movimento do oscilador amortecido deu certo. Ele se reduz ao oscilador harmônico simples quando B é igual a zero. Agora vamos ali para o GeoGebra para a gente ver graficamente o que é isso aqui. Chegamos aqui no GeoGebra, você está observando aqui uma função 6, pode ser, por exemplo, 6 centímetros, que seria a amplitude máxima, ó, 6 centímetros aqui. Aí você tem uma exponencial negativa e um cosseno de 5 radianos t, para simular a nossa... então aqui a gente tem um ômega linha igual a 5 radianos por segundo, né? Então 5 radianos por segundo, eu esqueci o por segundo ali atrás. Então a sua frequência ômega linha é de 5 radianos por segundo, sua amplitude máxima é de 6 centímetros, e aí olha, repara que ela não mais vai ser 6 sempre, já que tem amortecimento. E aqui 1/5 é aquele termo, é o resultado lá do termo de amortecimento, né? Esse 1/5 seria o valor de B sobre 2M. Então, como que é essa exponencial vezes o cosseno? Você tem a oscilação do cosseno, só que a sua amplitude, que começou 6 aqui, ela decai conforme a exponencial. Então, olha que interessante. Se eu ploto aqui só o primeiro termo da frente aqui, ó, olha aqui na equação. Vou plotar agora só o termo da frente. 6 é a menos a exponencial, 6 vezes a exponencial decrescente. Olha ela aqui. Olha ela aí de vermelho pontilhado. É justamente essa exponencial que está fazendo o papel de amplitude. Então, a amplitude máxima, porque começa no 6, só que a força dissipativa vai retirando amplitude e retirando energia do seu movimento. Nós vamos ver ali na frente que a energia dessa vez vai estar ligada, aliás, dessa vez não, né? Assim como a gente viu no vídeo passado, ou 2 vídeos atrás, né, falando de energia, que a energia do movimento harmônico simples ela era proporcional à amplitude ao quadrado, né? Nós vamos ver que isso vai se repetir aqui, só que o que vai ser, o que você vai considerar como amplitude? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Então, xm agora é só o ponto de partida dessa amplitude, que depois decai exponencialmente, tá? Aqui, né, se eu quiser mostrar esse envelope aqui, ó, de oscilação que está acontecendo aqui, eu posso plotar aqui um menos 6 vezes a exponencial, que está aqui agora pelo negativo,
para você ver como pelo lado positivo a amplitude sempre bate aqui, pelo lado negativo também, né? Então, essa exponencial, né, xm vezes essa exponencial, limita a sua oscilação. Então, a tendência dessa função matemática que a gente está vendo em azul aqui, para um tempo muito longo, é realmente ir ficar constante e perto do zero. Ela vai tender ali a ser constante e perto, bem pertinho do zero. Vai lá para um tempo muito longo, ela vai oscilar bem pouquinho e tender mesmo a zero, né? Que reflete o fato de que um movimento oscilatório amortecido vai oscilando com amplitude cada vez menor até parar. Então agora vamos de volta lá para a nossa apresentação. Então, aproveitando que a gente estava falando de amplitude e que a energia do movimento do oscilador tem a ver com a amplitude do movimento, vamos falar de energia. Se eu trabalhar um pouquinho com aquela equação de maneira semelhante ao que a gente fez lá no 2 vídeos atrás para energia, você vai ver que a energia do oscilador ela vai tender a zero para tempos muito longos, né? Ela vai cair com essa exponencial decrescente que é a mesma lá da amplitude, né? O que a gente tem aqui? Se no oscilador amortecido eu tinha aqui meio de K vezes a amplitude ao quadrado como sendo a energia, a gente pode aproximar a energia para o oscilador amortecido disso aqui, substituindo o xm ao quadrado pelo xm ao quadrado vezes a exponencial ao quadrado também, né? Nota que o 2 aqui sumiu, indicando que a exponencial está ao quadrado em relação ao que a gente tinha encontrado lá para a equação de movimento, né? Então, isso é comprovado se você fizer experiências em relação ali a energia do oscilador mesmo, né? Energia cinética, energia potencial que ele vai alternando ao longo do movimento dele. Só que essa amplitude bonitinha aqui, ó, né, pegando exatamente a amplitude que a gente encontrou para o movimento amortecido e colocando lá na equação para a energia do oscilador harmônico simples, né, substituindo essas amplitudes igual eu mencionei, só vai valer para o caso em que B for pequeno, né? Se você tiver um fator de amortecimento ali, nem tão grande assim. Tá? Se B for para um amortecimento muito grande, essa oscilação, a amplitude ela vai cair a zero muito rápido, né? Então essas equações elas teriam que ser revistas ali. Elas não vão refletir esse movimento propriamente dito para um B muito grande, tá? Bom, então continuando aqui, essas oscilações, as amortecidas, elas são as mais comuns no nosso cotidiano. Então, pega esse pente de plástico aqui, por exemplo, ó, virar ele para cá. Você dá um peteleco nele aqui, ele vai vibrar um pouquinho, logo logo ele vai parar. E assim é com diversos objetos ali que recebem algum tipo de golpes ali no cotidiano, eles vão vibrar um pouquinho e vão parar, tá? Porque no nosso cotidiano a gente não consegue retirar o atrito, né? Se você fizer o oscilador massa-mola ali no nosso cotidiano, que é muito difícil de você retirar o atrito completamente, impossível, você vai colocar ele para oscilar, depois de um tempinho ele vai acabar parando. Então agora vamos entrar em oscilações forçadas e para isso nós vamos voltar à situação do balanço. Antes eu tinha deixado bem claro que a pessoa que está empurrando a criança aqui, ela poderia ajudar ela apenas a entrar em movimento. Então pega o balanço, põe ele a uma certa amplitude inicial, quiser dar um empurrãozinho pode dar lá, mas você coloca a criança em movimento oscilatório amortecido e não mexe nela. Agora, vamos imaginar uma situação em que a pessoa que está aqui vai aplicar uma força periódica no balanço.
de tempos em tempos ela vai lá e aplica uma força. Se essa força é periódica, se ela vai aplicar essa força de tempos em tempos, vamos falar que ela depende de um cosseno. Tá? Ela tem aqui uma amplitude, uma intensidade máxima, vezes um cosseno de ômega t. Então, o que isso quer dizer? Essa força F0, ela só é aplicada no balanço em toda a sua totalidade de tempos em tempos. E aí, você tem aqui um ômega E, que é uma frequência externa. Então, de tempos em tempos, a pessoa vai lá, aplica a força, passou um pouquinho, aplica de novo, passou um pouquinho, aplica de novo. Isso vai estar configurando uma frequência de aplicação dessa força externa. Tá? Isso é uma oscilação forçada, porque você está introduzindo uma força externa ao seu movimento. A força de atrito e a força da mola, ou a força oscilatória, a força restauradora que a gravidade aplica aqui, e a força restauradora da mola, elas fazem parte do seu sistema, elas são internas, vamos dizer assim. Esse cara que está vindo por fora, essa pessoa que está vindo por fora, para empurrar o oscilador amortecido, ela é externa, portanto, você tem a chamada oscilação forçada. A situação em que a frequência natural e a frequência externa são próximas é chamada de ressonância. O que é a frequência natural? É a frequência com que a criança oscila no balanço, ela é do sistema. A frequência externa é a frequência com que a pessoa aplica força na criança. Quando sincronizada com o movimento do balanço, a força externa que está sendo aplicada vai fazer o que com a amplitude da criança? Vai aumentar, né? Então, se a pessoa que está ajudando a criança ali no balanço aplica a força exatamente no momento em que ela atinge a amplitude máxima, ela acaba adicionando energia e na próxima vez que ela passar ali, essa amplitude máxima vai subir um pouquinho. E aí, se é exatamente nesse momento que a pessoa que está ajudando a criança faz a força de novo, vai acabar aumentando a amplitude mais um pouquinho. E aí você pode aumentar a amplitude tanto que isso pode passar a ser prejudicial, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: a frequência natural ômega, quando ela é próxima da frequência externa, você atinge a ressonância e um gráfico de amplitude por aqui a frequência externa sobre a frequência natural, né? Quando os dois aqui for uma é igual à outra, você tem uma amplitude muito aumentada aqui, né? E que se a pessoa for lá aplicando força na criança, pode ficar até perigoso, né? Ela vai conseguir alcançar uma amplitude lá no balanço que pode ser até perigosa para ela, se for uma criança pequena. Ou se não for também, né? Você pode cair do balanço ali e machucar. O ponto aqui é o seguinte: você pode adquirir valores assim muito maiores de amplitude do que o valor de amplitude que você começou o seu movimento. Então, olha só, aqui você tem para B igual a 50 gramas por segundo, que é um pequeno amortecimento. Olha aqui a frequência de ressonância, o que ela conseguiu fazer com a amplitude, né? Elevar ela muito. Aqui, menores fatores de amortecimento também vai acontecer, mas em menor escala. Quando em um objeto qualquer é aplicada uma força ali uma força externa, né, oscilatória daquele tipo F cosseno, e quando essa frequência externa casa com a frequência natural, pode acontecer coisas desse tipo aqui, ó. Então você está vendo um copo ali que foi quebrado porque ele começou a vibrar na frequência de ressonância dele. Mas o que é a frequência de ressonância? O que é a frequência natural de oscilação? É a frequência com que esse copo vibraria ali se ele sofresse ali pequenos deslocamentos, né?
pequenos. Se eu der um peteleco bem pequenininho naquele copo ali, ele vai vibrar, né? As moléculas dele ali vão fazer essa vibração que você viu, elas vão contribuir para fazer para realizar essa vibração que você acabou de ver ali no GIF, de maneira natural, vamos dizer assim. Você deu um pulso ali e ele começou a vibrar. Se você excita ali, se você joga ali no copo uma força externa, né? Se você aplica no copo uma força externa oscilatória, como por exemplo o som, né? O som é uma onda longitudinal. Então, se você coloca esse copo na frente de uma caixa de som e emite um som que a força externa, que a frequência externa é exatamente igual à frequência natural de vibração do copo, você vai quebrar o copo porque a amplitude dele vai aumentar demais. E alguns cantores ali bem treinados conseguem fazer isso com a voz, porque eles conseguem emitir sons ali de frequências mais altas e facilitar com que a frequência de ressonância do copo ali seja alcançada, tá? Isso não acontece só com o cantor de ópera que quebra o copo, né? O que é uma verdade, né? Muita gente acha que isso não pode acontecer, que não é verdade, mas sim, mas só precisa de muito treino para fazer e de um copo, né, que seja feito de um material, né, em que a frequência natural dele de vibração vai casar lá com a frequência do som, né, do que vai ser emitido pelo cantor. Mas não é só nesse sistema ali copo-cantor que vai acontecer tragédias com ressonância, né? Se você pegar o livro do Halliday, tem lá um exemplo de alguns prédios que caíram na cidade do México porque teve um terremoto que colocou os prédios para vibrarem, né? O prédio fica preso na base dele e ele vai vibrando a uma certa frequência. Então, caíram prédios de altura de altura mediana, e os prédios de altura mais baixa e de altura maiores ficaram em pé, porque esses prédios de altura mediana vibraram, né, a frequência com que as ondas sísmicas passaram ali pelos prédios durante o terremoto, a frequência delas acabaram batendo com a frequência natural de vibração que um prédio vibra, né, que o engenheiro calcula lá qual que vai ser a frequência natural de vibração do prédio num dia comum, porque essencialmente está tudo vibrando, né? A frequência que é alta demais e é muito sensível para os nossos olhos observarem que as coisas estão vibrando pelo menos um pouquinho por conta aí a origem disso vai ser microscópica, né? Você tem moléculas e tal vibrando. Mas assim, as frequências de oscilação elas são muito altas os nossos olhos eles não conseguem captar. Porém, você consegue, com o estudo de ressonância, ver que tem os objetos eles têm uma certa frequência natural de oscilação. E no caso desse terremoto e no caso do copo ali, quando essa frequência casa com uma frequência externa, de uma força externa que também é oscilatória, quando as duas frequências casam, a amplitude pode aumentar tanto que esses objetos podem chegar ao ponto de ruptura. Tá bom? Acabou. Final do tópico de oscilações. Próximo vídeo a gente vai entrar em ondas e você vai ver que para estudar a onda você precisa saber tudo de oscilações, tá? Não é que a gente já viu que para estudar fluido precisa saber gravitação, né? Então, para estudar onda, você vai precisar de oscilações, assim, você vai precisar de estar sacando tudo. O que é frequência, período, frequência angular e etc. Beleza? Até o próximo vídeo, então, com ondas. Até mais!